Minha mãe deu o anel que é minha herança para meu irmão usar de anel de noivado. Eu vou processar todos eles. Tenho recebido mensagens sem parar da família materna e dos meus irmãos, e isso me fez questionar se o que estou fazendo é exagerado. No último Natal, vi nas redes sociais que meu irmão pediu minha futura cunhada em casamento, a quem chamaremos de M. Inicialmente fiquei feliz por eles, até ver o anel que M postou fotos. Reconheci imediatamente como sendo o anel de noivado da minha avó e liguei para minha mãe para perguntar se ela havia dado o anel ao meu irmão como um anel provisório. Ela me dispensou, dizendo que não, que tinha dado o anel de propósito porque eu odeio o Natal e M ama o Natal. Contexto: sempre fui mais próxima do lado paterno da família, especialmente da minha avó. Minha avó faleceu no ano passado, e a única herança que recebi foi seu anel de noivado. Eu não deveria receber esse anel até completar 30 anos. Minha avó amava o Natal, e isso ficava evidente no anel de noivado dela. É um diamante lapidado em esmeralda, com pequenos rubis circulares e esmeraldas ovais para parecer um azevinho. Além disso, eu nem sempre odiei o Natal. 2 anos atrás, perdi meu namorado de 10 anos. Minha melhor amiga de infância e minha irmã de irmandade em um acidente de carro quando voltavam de uma festa de Natal a qual todos nós havíamos ido. Faço terapia desde então e luto contra a culpa do sobrevivente, mas estou melhorando agora. Disse à minha mãe que o anel tecnicamente era meu e que ela não poderia simplesmente tomá-lo. Ela respondeu que tinha uma caixa com as joias da minha avó e que eu poderia simplesmente escolher outra coisa. Passei alguns dias remoendo isso antes de entrar em contato com meu tio paterno, que é o executor do testamento. Ele ficou furioso e disse que minha mãe havia dito a ele que ia me dar o anel como presente de Natal. Depois, acrescentou que poderia falar com o advogado se eu quisesse levar o caso adiante. Conversamos um pouco mais antes de desligarmos. Munida dessa informação, mandei uma mensagem para minha mãe, meu irmão e minha futura cunhada, dizendo que havia falado com meu tio e que tomaria medidas legais caso o anel não fosse devolvido para mim ou para ele. Meu irmão tentou argumentar que queria muito usar o anel, que como eu odiava o Natal, não o merecia. Deixei que continuassem me mandando mensagens e guardei as ameaças como possíveis provas para o futuro. Avisei que tinham uma semana para devolver o anel ou eu procuraria a polícia. Agora toda a família do lado da minha mãe, além dos meus outros irmãos, estão me atacando. Eles acham que estou fazendo tempestade em copo d'água. Eu sei que não estou, tenho certeza disso, mas com o comportamento de todos, começo a me sentir como se estivesse enlouquecendo. Eu sou a babaca por ameaçar tomar medidas legais contra minha mãe, meu irmão e minha futura cunhada por roubarem minha única herança? Atualização 1, 16 de janeiro de 2025, 4 dias depois. Oi, pessoal! Antes de entrar na atualização, há alguns pontos que quero esclarecer, pois surgiram na minha última postagem. Minha mãe e minha avó paterna tinham uma boa relação antes do falecimento dela. Não eram melhores amigas, mas eram gentis uma com a outra, por isso minha mãe recebeu uma caixa com as joias dela, que na maioria são broches. Mas também tem algumas peças mais valiosas, como um relicário e uma pulseira de berloques. 2. Meu pai faleceu devido a uma doença cardíaca no ano em que terminei o ensino fundamental, por isso ele não está lidando com minha mãe. Desde a morte dele, minha família paterna tem feito de tudo para preencher essa lacuna, o que explica porque sou tão próxima deles. 3. Sim, eu entendo que meu nome de usuário pode dar a impressão de que essa história é falsa. Mas eu escrevo fanfics, e essa é apenas minha conta secundária, porque todos os meus irmãos conhecem minha principal. Talvez eu até comece a postar histórias no subreddit de fanfics e use essa conta para isso. Quem sabe, RS. Agora, vamos à atualização. No dia seguinte à minha postagem, minha futura cunhada, me mandou uma mensagem privada pedindo para nos encontrarmos em segredo. Organizamos um encontro para o dia seguinte em um restaurante local para almoçar e conversar. Falar com ela foi estranho, porque eu não sabia como ela enxergava a situação. Nunca foi maldosa, apenas direta, mas não no sentido rude e sim no jeito de quem fala pouco e vai direto ao ponto. Alguns comentários disseram que ela foi babaca por aceitar o anel, mas a verdade é que ela não estava na família há tempo suficiente para saber sobre minha conexão com ele. Ela só conheceu minha avó 1 ou 2 vezes antes de ela adoecer. Quando nos sentamos, pediu para eu contar sobre minha avó. No começo achei estranho, mas comecei a compartilhar algumas memórias da infância com ela. Contei como eu ajudava minha avó a colher tomates no jardim para fazer molho fresco, como costumávamos sentar na varanda para assistir ao pôr do sol, e como, durante a missa de Natal, ela sempre segurava minha mão ao subir e descer as escadas da igreja, porque a multidão podia me separar dela. Resumindo, ficou pensativa com tudo isso e imediatamente se desculpou. Ela não sabia da história do anel, só que era um anel de família, e que isso significava que ela agora fazia parte da família. Quando viu minha mensagem, ela confrontou meu irmão, que simplesmente descartou o assunto dizendo: A OP só está sendo dramática, não é como se fosse a única joia que ela tem. E tecnicamente ele está certo. Eu também tenho os brincos de pérola e o colar de pérolas da minha avó, mas isso foi um presente de debutante, não uma herança. Isso irritou e ela foi ficar com a família dela. Ela me contou que já esteve na minha situação antes, quando parentes mais velhos a passaram para trás na herança da avó dela. Ela devolveu o anel e disse que pretendia terminar o noivado. Eu pedi para ela pensar bem antes de tomar essa decisão, mas ela sorriu e disse: Não posso fazer parte de uma família tão dissimulada e cruel.
Conversamos um pouco mais e nos despedimos em bons termos. Meu irmão realmente pisou na bola porque ela era uma ótima pessoa. Ontem, minha mãe me ligou dizendo que eu tinha ido longe demais e que agora Amy não queria mais fazer parte da família. Respondi perguntando o que ela esperava, já que Amy era uma pessoa decente e provavelmente não queria se casar com alguém de uma família de mentirosos e ladrões. Minha mãe disse que meu irmão estava arrasado ao chegar em casa e descobrir que ela havia ido embora com todas as coisas dela. Eu só respondi: talvez se vocês não tivessem tentado roubar meu anel, Amy não olharia para vocês como péssimas pessoas e ainda gostaria de casar com meu irmão. Minha mãe me xingou de tudo quanto é nome antes de desligar. Conversei com meu tio e perguntei se, agora que tenho o anel de volta, poderia ficar com ele de vez. Meu tio disse que tudo bem, já que ele sabia que eu tinha um cofre seguro, é um daqueles modernos com reconhecimento de impressão digital, onde guardo meu resolver registrado e documentos legais. Ele apenas documentou que recebi o anel, assim ele não ficaria doido tentando encontrá-lo quando eu fizesse 30 anos. Agora uso o anel no dedo médio, já que ele é um pouco grande para o anelar. Hoje de manhã, saí para um encontro com meu parceiro, estamos juntos há uns 9, 10 meses e ele adorou o anel. Estou pensando em postar uma foto nossa hoje ou amanhã, só para ver o circo pegar fogo. Obrigada a todos que me apoiaram, eu sabia que não estava louca. Passei a vida inteira sendo a filha menos favorita, então já me acostumei a ter que dividir ou abrir mão das coisas. Mas o anel da minha avó foi a batalha que decidi lutar até o fim. Dependendo de como a família se comportar daqui para frente, talvez eu corte o contato de vez. Por enquanto só estou mantendo o contato mínimo por causa dessa confusão. Atualização 2 de março de 2025, um mês e meio depois. Vamos a mais algumas atualizações. Amy, ela se mudou recentemente, pois queria um recomeço quase do zero. Nós ainda somos amigas nas redes sociais, já que compartilhamos hobbies e interesses em comum. No entanto, ela quis manter um corte quase total com minha família e mantém contato mínimo apenas comigo, com sua prima e com sua melhor amiga. Pelas fotos que ela posta, parece que ela está indo muito bem. Eu estou tão orgulhosa dela. Minha família. Depois que fiz algumas postagens, comecei a receber mensagens de texto, e-mails e até cartas de familiares. Sim, eu realmente recebi cartas, e isso me pegou de surpresa também. Fiquei de saco cheio com todo o assédio e simplesmente enviei capturas de tela de todas as minhas conversas com minha mãe, com meu irmão, com o grupo que incluía eles e Amy, e até com meu tio. Destaquei as partes que provavam que eles estavam errados. Resultado? A maior parte da família deu as costas para eles. Os únicos que ainda estão do lado da minha mãe e do meu irmão são, meu irmão mais novo, que eu acho que não tem escolha, já que ainda mora com minha mãe e provavelmente está sendo obrigado a apoiá-los. 2. Um primo nosso que mora a horas de distância, que é um daqueles caras estilo Alpha Giga Chad que a internet adora zoar. Então honestamente não estou mais preocupada com isso. E eu? Estou ótima. Recentemente comecei a aprender costura, porque quero entrar no mundo do cosplay. Comecei a fazer yoga todas as manhãs. Meu parceiro e eu ainda temos encontros frequentes, geralmente com jogos de tabuleiro, videogames ou filmes, porque sinceramente, quem tem dinheiro para sair nessa economia? RS. Estamos até pensando em adotar um pássaro. Meu parceiro é alérgico a pelos, então já sofre um pouco por causa dos meus outros pets, então essa seria uma opção de pet para ele. Atualmente minha mãe e meu irmão não fizeram nada ilegal, mas por precaução, instalei câmeras de segurança. O assédio parou. Meu parceiro e eu estamos felizes. Amy está bem. E a vida é boa. Acho que isso é o fim. Minha mãe e meu irmão finalmente perceberam que perderam essa briga, e eu não poderia estar mais feliz.